Então, nós vamos pedir a nossa companheira Malvina para fazer a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode. Querido Mestre Jesus, nesse instante, te pedimos que nos acolha, nos ilumine, para que possamos ter um bom aprendizado dessa tua doutrina tão maravilhosa, que nos aquece, nos fortalece em todos os nossos momentos em que estamos frágeis. Jesus, leva bênção, paz e cura aos hospitais, aqueles que estão nas ruas, doentes, com frio, que uma mão amiga chegue até eles e deles um conforto, um cobertor, uma sopa quentinha, e possa também dar uma palavra amiga a todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Te peço, Jesus, por todos aqueles que suicidaram, que tiraram as suas vidas e aqueles que tiraram a vida dos seus irmãos. Te peço, Jesus, leva a eles o perdão e a caridade da bênção e do perdão a todos eles. Jesus, Mestre querido, leva aos hospitais tuas bênçãos, tua paz e a cura a todos que lá estão. Também peço pelos idosos, pelas crianças abandonadas. Jesus, tem de piedade de todos eles e faça com que pessoas que têm condições cheguem até eles para agasalhar, compartilhar a vida deles, um sentimento bom de irmão. Mestre Jesus, te peço pelos cegos, pelos estropiados, pelos enlouquecidos, por aqueles que estão presos nas cadeias. Que a tua misericórdia, Jesus, seja com todos eles. Nesse instante, agradeço pelo dia de hoje, onde tantas coisas eu pude fazer, mesmo não estando completamente sã, mas já estou cuidando de muitas coisas da minha vida. Eu te agradeço, Jesus. A cada dia mais, dai-nos saúde, dai-nos paz e perseverança para continuar aprendendo cada dia mais, que o nosso sentimento seja melhor para com os nossos irmãos. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, com muita alegria, nós vamos passar a palavra para minha mama, Rosalva, fazer o evangelho. Bom estudo, Rosalva. Então, nós estamos aqui no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Na parte 4, missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro
foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Eu vou dar continuidade à leitura, mas a gente tem visto tanta gente profetizando, tanta gente falando sobre o futuro, principalmente do Brasil, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, futuro de pessoas, futuro das nações, e tudo, das vezes, não passa de pessoas que estão querendo o apogeu, querendo se mostrar como pessoa que tem conhecimento, que vem até orientação espiritual, e, no entanto, confunde as pessoas cada vez mais. Então, a gente tem que analisar muito sobre tudo que a gente escuta. Nem tudo que a gente escuta a gente pode passar para frente e acreditar. Bom, então, continuando, prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhes apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos, dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes que lhes aniquile o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, quando a gente analisar aqui essa pequena parte, quando a gente vê a respeito de profecias, de profetas, de pessoas que estão pregando, mesmo dentro de uma reunião
mediúnica, em que a gente vê a manifestação de espíritos cultos e que nas entrelinhas eles vêm trazer ideias perniciosas, ideias que vão contra os ensinamentos do Cristo, contra os ensinamentos da nossa doutrina, contra aquilo que Kardec disse. Então, a gente vê muita gente utilizando, tem um verbo eloquente, que conduz as pessoas numa palestra, às vezes, centenas de pessoas que estão ali, embevecidos com aquela fala brilhante, aquela eloquência, e estão indo contra os ensinamentos do Cristo, como a caridade, como o bem para o próximo, como o trabalho no bem, desestimulando as pessoas e como aqueles que vão contra os ensinamentos de Kardec, a tudo que a gente já leu. Então, dentro da nossa doutrina, o que está fora dos ensinamentos de Kardec deve ser banido. Então, muitas vezes as pessoas se envolvem e conseguem seguir aqueles profetas. Quantas pessoas que a gente já viu acompanhando líderes que induzem até ao suicídio, que induzem os seus, aqueles que os acompanham, induz até a pessoa ao suicídio, porque vai manipulando a mente da pessoa, vai invadindo o pensamento da pessoa, e muitos se veem envolvidos e são induzidos a atos perniciosos. Tira a pessoa do bom caminho, e conduz de tal forma que a pessoa acha que aquilo que ele está fazendo está errado, que ele é um bobo, que ele tem que mudar. Então, nós estamos vendo assim, atualmente, não são profetas, mas o que a gente está vendo de autoajuda vem totalmente contra o cristianismo, né? Os livros que a gente tem visto, não todos, mas muitos, eles estão pegando o gancho aí de querer você ficar em primeiro lugar, você que tem razão, você tem que gostar mais de você, você tem que esquecer o que sua mãe falou, joga as pessoas até contra a família, contra a mãe, porque induz com aquele jogo de palavras, embevece a pessoa, envolve a mente da pessoa. E a pessoa, então, principalmente jovens, começam a acompanhar, né, aqueles pensamentos perniciosos e que, com palavras brilhantes e doçura na voz, faz com que quantos saiam acompanhando esses profetas. E nós estamos assistindo isso no dia de hoje. Os nossos jovens estão realmente robotizados contra o que é bom, contra o que a mãe fala, contra o que o pai fala, seguindo esses profetas aí, que são esses que estão querendo conduzir as pessoas como se estivesse fazendo uma, uma autoajuda. Vamos seguir essa criatura, porque ele tem uma eloquência e ele venceu na vida. Eu também vou segui-lo e vou vencer. Então, nos dias de hoje, nós ainda estamos vendo muitos profetas, muitos falsos profetas, né? E então a gente tem que olhar, é igual uma árvore, né? Tem que olhar que tipo de fruto que essa árvore está dando, né? Porque nem sempre os frutos são os frutos que têm a aparência de serem adocicados, estão te conduzindo para o bem, estão te conduzindo para Jesus, né? Então, nós temos que olhar, geralmente, principalmente as ações das pessoas, os hábitos. O que a pessoa está te induzindo a fazer? O que ele está te arrastando? Por isso a importância da evangelização infantil, da evangelização do jovem, da mocidade espírita. Isso é muito importante, a gente colocar os filhos da gente desde o início
nesse trabalho de educação do espírito. Isso é muito importante, porque muita coisa pode ser evitada. E a minha mãe mesmo falava que o pepino a gente torce de pequeno, porque senão ele pode crescer e ficar torto. Então, quando a gente se dedica à educação dos nossos filhos, principalmente a educação espiritual, dentro da doutrina, a gente vê como que a gente vai conseguir formar jovens. Por exemplo, eu estava vendo a foto do filho da Márcia, né? Com os menininhos, ele estava vestindo a roupinha, Jonathan, o Jonathan, maior gracinha. Eu falei assim, sabe o que é isso? É a base do lar e a base da doutrina. Porque aí cresce a pessoa, conduz para o caminho do bem, do amor, de aconchego com aquele que é menor em termos de tamanho, em termos de compreensão, em termos de necessidade de carinho, de educação. Então, é isso que a gente vê. Porque quando você vê um jovem que é conduzido dessa forma, você vê pelas ações dele, pelo trabalho dele, pela forma que ele age com aqueles que são dependentes, que são ainda em condição de necessidade de atenção, né? Porque a gente vê tanta gente com tanto diploma, com tanta posição social, e que, no entanto, não passa, não cumprimenta nem o porteiro do prédio. Então, nós estamos vendo essas situações acontecerem dessa forma, e acha que ele está certo. É dessa forma que as coisas estão sendo conduzidas. Então, nós estamos vendo os profetas nos dias de hoje, conduzindo os jovens e as pessoas para terem um comportamento infeliz, um comportamento que foge da doutrina, né? Então, vou dar continuidade à leitura aqui, porque ainda tem mais assunto. Não creiais em todos os espíritos. Número 6. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, Epístola 1, versículo 4 e 1. É o que eu estava falando a respeito agora mesmo, que às vezes a gente está numa reunião mediúnica e vê um espírito culto e que vem para derrubar todo o nosso pensamento e toda a estrutura que a gente tem de estudo a respeito da doutrina espírita. Uma vez eu presenciei a manifestação de um cardeal que falou com uma eloquência, que falou com um vocabulário tão rico, e que se a hora que a gente foi espremer o que ele tinha falado, a gente viu que era totalmente contra a doutrina, querendo convencer que não existia reencarnação, apesar de ele estar como espírito e falando através de outro, de um médium. Então, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente escuta e ver a essência. Porque mesmo dentro da doutrina, a gente às vezes escuta pessoas que estão falando coisas totalmente contra a nossa doutrina, contra o que Kardec nos ensinou, né? Deixou para nós. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava de domínio do maravilhoso.
Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa dos certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. É exatamente isso que eu estava comentando, né? A respeito de espíritos enganadores. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. Se João adverte contra eles, os homens dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, os caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, tudo vem da análise e a gente tem que realmente pensar com respeito ao que a gente escuta, ao que a gente vê e o comportamento daquela pessoa que está passando para nós uma ideia de crer naquilo que ele está falando e que, no entanto, está indo contra a doutrina e está indo contra as palavras do Cristo, porque, como disse São João, né, adverte contra dizendo que muitos falsos profetas se levantarão. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje, correto? Vocês concordam comigo? Tem alguma coisa para acrescentar? Concordamos, maravilhoso. É, é só lembrando, né, do movimento espírita. Uma vez o Divaldo me disse da quantidade de fariseus que haviam reencarnado e que, a breve tempo, já começariam a aparecer, né, dentro do movimento espírita, eles reencarnaram dentro. E aí, é interessante, né, ele falou o seguinte, né, que quanto o espiritismo foi combatido de fora para dentro, ele era
ele era combatido por pessoas que eram cristãos também, querendo ou não, amavam o Cristo, né? Mas os fariseus, eles não amam o Jesus. Então, eles estão dentro da doutrina espírita, com ideias que contrariam a essência do pensamento de Jesus, e são líderes espíritas, muitos, encarnados, né? E é impressionante, né, como nós estamos vendo alguns comportamentos, né, Rosa, que não condizem com a moral cristã, né? E é impressionante, né? Parece que eles têm argumento para tudo, porque eles são almas inteligentes, né? Então, São sábios, né? Para conduzir as palavras e envolver a mente das pessoas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que tem gente que acha que a caridade não é importante. Como não é especialmente a importante? caridade material, né? Eles falam É, isso. Já ouvi isso. eu também já ouvi isso, falando que a caridade, que não pode, que a gente tem que cuidar do espírito. Mas não está na matéria. Tem gente, é uma pessoa que pensa assim, é porque ele não foi igual nós vamos ali na Praça da Estação, que é um lugar aqui em Belo Horizonte onde tem a maior concentração de mendigos. Mas é de uma pobreza, de uma tristeza da gente ver. Eles bebem porque o frio é intenso. Dormir no chão, com um rato passando em cima, a pessoa tem que beber mesmo, porque senão não dá conta de enfrentar uma realidade, tem que sair um pouco daquela realidade. Não é que a gente está conduzindo a pessoa para beber, não, a gente vai entender por que ele bebe. A gente não sabe o que a pessoa suportou até chegar naquele lugar, até chegar naquele ponto. São pessoas que perderam emprego, pessoas que foram abandonadas pela família, pessoas que não foram entendidas, pessoas que se enveredaram pelo caminho da droga, e nós vamos deixar de ajudá-los, porque eles estão naquela situação. Então, é como a Malvina falou na oração, é um prato de sopa quente, é um cobertor que aquece, que leva conforto. Essa semana tinha chegou, mas ele estava tão. Não foi semana passada. Até a Josi presenciou junto comigo, nós duas acudimos a ele. Ele estava tão bêbado, tadinho, que ele não conseguia ficar de pé. Aí ele sentou no chão, ele estava um frio, devia estar uns 8 graus. E ele estava com uma camisa fininha. E ele começou a cantar. Eu falei, meu Deus, numa situação dessa, sentindo frio, fome, bêbado, sentado no chão, cantando. Aí nós tínhamos levado cobertor, peguei um cobertor, pus nas costas dele, agasalhei ele, dei um prato de sopa, enquanto foi um dos primeiros que nós acolhemos. Enquanto a gente ia servindo sopa para os outros, à medida que ele foi tomando a sopa, o efeito da bebida foi passando. E ele foi ficando mais feliz, mais tranquilo, aí ele começou a raciocinar, e aí eu ri demais que ele falou que eu era a Margarete Tati. Eu falei assim, pelo amor de Deus, ela já morreu, mas a senhora é a Margarete Tati, só está me acudindo. Não sei nem se é a Margarete Tati se acudir alguém. Mas então, você vê a necessidade da pessoa, e nós vamos falar que a caridade não é, a caridade material não é necessária? De onde nós tiramos isso? E se fosse nós que estivéssemos com fome e recebesse um prato de sopa quente? Então, tem que pensar nisso, né? Não pode pensar que você Exatamente. sempre vai ter. Você não sabe o que pode acontecer com um familiar seu, que não seja com você, seja com eles, acontecer É, alguma coisa. Às vezes nem você, mas vem alguém e dá ali uma mão amiga para ele. É tudo nessa vida. exatamente. É, Exatamente. Como que nós vamos cuidar do espírito, né, sem cuidar do corpo? E é interessante, né, porque existe essa vertente que fala que o momento agora é de cuidar do espírito, mas
é uma absoluta falta de compreensão da relação espírito e matéria, espírito e corpo, né? E há pessoas que estão com todas as necessidades do corpo atendidas. Então, elas podem e devem, sim, né? Elas cuidar do seu espírito. Mas é muito egoísmo que ela pegue todo o tempo dela e gaste em contemplações, orações, reflexões, né, palestra, seja o que for, sem pensar que existem outras pessoas que não têm nem condição de pensar em Deus nem nada, porque como que você vai falar de Deus para alguém que está com fome, né? Então, o São Francisco de Assis, ele falava sempre assim, né? Havia um grupo de ladrões e eles queriam se aproximar, né, desse grupo de ladrões, tal, de marginais, saltimbancos, né, daquele tempo. E ele, então, orienta, fala assim, olha, vocês levem vinho, vocês levem queijo, vocês levem comida, e vocês comam com eles, conversem. Se der, digam assim para eles, olha, tudo bem que vocês roubem, mas não matem, né? Se matar, rouba, mas não mata. Depois, em algum momento, quando você já estabeleceu com ele uma relação de simetria, né? Você, então, se for possível, fale de Deus. Porque para uma alma que está, igual você falou, a pessoa estava alcoolizada, você vai sentar com ela, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso não tem lógica, é totalmente sem sentido, e não é isso que Jesus nunca falou, né? E assim, todas as convocações de Jesus são para atender os filhos do Calvário, todas, é o que está lá escrito. Então, eu não sei de onde essas pessoas tiram essas questões, sabe? Mas para mim, é isso, né? Essas duas ordens igual o Divaldo falou, que são muitos fariseus reencarnados dentro do movimento espírita, né? E também ordens da igreja, aquelas ordens pregadoras, dominicanos, que se contrapõem muito ao pensamento de Francisco de Assis, né? Para eles, é a fé pela palavra. Então, é isso, né? E o momento é esse, eles estão aí, né? À nossa volta. Então, nós precisamos prestar atenção, seguir nosso caminho. Acho que o máximo que nós podemos fazer é dar o exemplo dessa visão franciscana da religião, né? Acho que é isso. Exatamente. Maravilha, Rosa. Mas isso aí é que é o que as nossas mães passaram para nós, né, Márcia? Nós estamos passando para os nossos filhos, você vê o exemplo dos seus filhos, né? Dos meus filhos, de todos nós, né? Então, o que é? É o que a gente passa para eles, porque não adianta nada você levar a palavra para uma pessoa, porque barriga vazia não dá para escutar notícia nenhuma, não. Não, dor de dente, imagina a pessoa com dor de dente, dor de cabeça. Gente, a influência do corpo é muito grande. E o que importa também, né, Rosa, é a relação que você estabelece com a pessoa. Sabe? Não é que ele vai virar espírita, que ele vai... Não, nós somos irmãos, é a fraternidade, é isso que está lá, né, fora da caridade na salvação, é a vivência, né, da fraternidade, da irmandade, você olhar todos como seus irmãos. Né? E temos que lutar para que o Espiritismo retome a sua origem. Tem que retomar. Márcia, Oi. Você conheceu o doutor Ademir aqui de Jaru? Amada. O que era promotor? Ah, sim, muito, muito. É o marido da Nina. Então, ele tinha o grupo de sopa e ele estava sempre lá no setor 7, né? Aí ele, às vezes, chegava aquelas crianças engurujadinhas, assim, você via que ela estava com uma fome, que no começo
não tinha essas ajudas que o governo dá hoje, né? Antes era muito mais necessitado do que agora. Aí ele falava assim, Malvina, você acha que esses meninos vão pensar em Jesus com o estômago doendo de fome? Aí eu falava, claro, claro que não. Primeiro a barriguinha cheia, depois pensa em Jesus. Aí se Sim, ponhava às vezes um, dois atrás da porta para comer uma sopinha escondido dos outros, porque não podia dar, porque não era horário e não era hora da movimentação. Mas via que as crianças estavam tão necessitadas que a gente fazia isso. Dava sopa, ponhava debaixo da pia os meninos, escondia da maneira que podia, para eles ficarem alimentadinhos, sabe? Porque você via que eles estavam tremendo ali de fome, barrigudinho. Hoje não, hoje já não está tanto. Mas antes, quando a mas gente ainda começou na tem, viu? sopa lá, era. Não, É, eu sei que tem, mas antes a fome era era pior. maior. Era. Era, eu lembro. Nossa, que as crianças, quando pegavam um pão com um pouquinho de queijo dentro, para eles estavam salvando a vida deles de alegria. É isso, gente. É, Então, dá para ficar falando, né, o resto da reunião sobre isso. dá, se for para falar. Vamos, Assunto não falta. vamos entrar na Gênese, Vamos. só para dizer que nós entramos mesmo na Gênese. Então, a Gênese, né, nós já sabemos, é esse livro livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A Gênese, ela então vem falar desses elementos gerais do universo, da criação. E então nós estamos vendo agora um capítulo sobre os fluidos. Então, o fluido cósmico universal, né, que nós vimos, os estados especiais, né, do mundo visível, do mundo invisível. No entanto, então, quando nós começamos a estudar os fluidos, nós vamos descobrindo que tudo é uma modificação desse estado inicial do fluido cósmico, certo? No seu estado inicial, ele é etérico, né, ele é um estado de eterização, né, bem, assim, não tem ponderabilidade nenhuma. Mas aquilo que nós chamamos de mundo espiritual ainda é matéria, é uma modificação do fluido cósmico que nós vimos aqui anteriormente, né? E também aqui, olha, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato. Os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Isso que a gente estava falando, corpo, espírito, né? É corpo, aí depois do corpo nós vamos ter o perispírito, depois nós vamos ter o espírito, só que isso não é estanque desse jeito, né? Nós temos, entre o corpo e o perispírito, nós vamos ter o corpo etérico, que André Luiz fala desse corpo. Quem o pessoal aí de Minas, que conhece bem, né, as histórias daquela bicorporeidade do Eurípides Barçanufo, ele ficava tangível, visível, ele, inclusive, dizem que ele às vezes estava escrevendo no quadro, que ele era professor, e o duplo dele ia se dividindo, e aí, de repente, ele parava e aquele duplo sumia, e o corpo dele ficava paralisado. Então, os alunos já sabiam que ele tinha ido fazer alguma coisa. O duplo etérico saía junto com o corpo, e ele ia, às vezes, fazer partos, não é?
Então, não é um estado da matéria que é intermediário ainda entre o corpo e o perispírito. E o duplo etérico, ele é um estado de menos tangibilidade da matéria, mas ele ainda pertence ao corpo. Olha que interessante. Então, é como se fosse aquela cebola mesmo, né? Que você vai... Por isso que, quando nós falamos que nós não vivemos mais esse momento da caridade material, isso é um absurdo do ponto de vista do conhecimento espírita. Está faltando conhecimento, porque se o corpo começa a depauperar, né, fenômenos espirituais deixam também de acontecer. Então, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, ou seja, lá no começo da matéria, não deixa de ser matéria, o fluido cósmico, mas ele é tão imponderável que ele nunca foi visto na sua origem. Mas os cientistas, eles estão dizendo que o que se falava do universo, né? Falava-se do vácuo, e que então tinham os corpos celestes, entre um corpo celeste e outro, a força gravitacional, que fazem os corpos se manterem, de certa forma, em órbita uns dos outros. Então, a gravitação, ela está espalhada por todo o universo, né? E, então, sabia-se que a gravitação, ela atravessava o vácuo, certo? Mas o que a ciência falava é que o vácuo, ele não tinha nada, né? Apesar da força gravitacional atravessar o vácuo, o vácuo não tinha nada. No entanto, hoje já se sabe, já se fala numa matéria escura, que existe uma matéria escura que invade tudo, o vácuo, tudo. Então, essa matéria escura já é vamos dizer, um raciocínio próximo da ciência de que tem alguma coisa mais etérea ainda até do que o vácuo. Não é? Pensava-se que a luz era o estado mais etéreo da matéria, porque a luz ainda é matéria condensada. Mas não é. Então, nós temos aí, nós vamos vendo as ondas, não é? E esse fluido cósmico, então, lá, ainda quando matéria escura, enquanto, vamos dizer matéria, né? Porque ele é um condutor, né, de ondas, então ele tem que ter alguma ponderabilidade. Mas lá na sua composição primária, ele não tem uniformidade nenhuma. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações, tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Veja, imponderabilidade significa incapacidade da gente tocar, né? Ele não tem dimensão, não é tangível. Mas, nesse estado etéreo, o fluido cósmico sofre variadas modificações, mais até do que a nossa matéria. Nós falamos, quando nós estávamos vendo isso aqui, das modificações da matéria. Todos os dias nós estamos trabalhando com a modificação da matéria, não estamos? Estamos. Nós modificamos a matéria o tempo inteiro. Dei o exemplo do mingau, né? Tu vai fazer um mingau, o que você pega? Pega leite, pega uma maisena, esquenta o leite, põe açúcar. Então, você vai misturando matéria, de repente vira um mingau, uma coisa que não é leite, que não é maisena, que não é açúcar, mas é uma terceira espécie que você criou, certo? Uma matéria tangível. Se você coloca muita maisena, vai ficando cada vez mais espessa. Aí você pode fazer um bolo, pode fazer um pão, não é?
modificações da matéria. Então, essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, né, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, da mesma maneira que a matéria é modificada nesse mundo da terceira dimensão, onde a matéria é tangível para nós, né? Também, no mundo invisível tem matéria também. E os fenômenos lá são peculiares ao mundo invisível, mas é invisível para nós. Dentro da relatividade de tudo, tudo é relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Então, lá no mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual, a matéria também. Então, aí lá, os espíritos também, os espíritos mais precários, mais primários, eles desencarnam, eles vão sentir fome, né? Vão sentir dor, vão ter doença. Se ele morreu doente, vai aparecer doente lá. Olha o André Luiz, não é? Então, se lá no mundo espiritual nós temos que cuidar da matéria lá, tem que ter caridade lá para com eles. Em nosso lar, eles têm aquelas câmeras de retificação, não tem? O pessoal vomita lá, aí o André Luiz foi limpar o vômito. O que é isso? Não é? Lembra, quem leu Nosso Lar, que o governador de Nosso Lar queria que a alimentação fosse mais sutil, mais etérea. E houve, no início da formação da colônia, né, ainda, porque o Nosso Lar fica no umbral ainda, né? Ainda é na região muito próxima da crosta, próxima de nós. Então, os espíritos não queriam se alimentar de uma coisa assim mais etérea, eles queriam comida mesmo, igual na terra, praticamente. E então, foi objeto de muitos problemas, muitos conflitos, está lá no livro Nosso Lar, né? Então, os espíritos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos. Gente, sabe o que eu estou percebendo? Que esse conteúdo nós já falamos. Estamos falando de novo, certo? Porque precisava, né? Ai, meu Deus, Marcia Pini. Mas, enfim, da Gênese. Mas, enfim, está sendo bom, né? Ou não? Repetir? Certo é porque era para repetir, né? Eu falei, mas já falei. Repensar de novo. Eu falei assim, não, mas esse exemplo do mingau eu dei foi aqui, nisso aqui. Ah, Márcia Pino. Bom. Enfim, era para a gente reforçar essa ideia da caridade material, sabe? Que se a gente está achando que se livrou da caridade material aqui na Terra, se a gente achando isso, está enganado, porque não só tem que fazer a caridade aqui, como tem que continuar lá no mundo espiritual, normal. Mundo espiritual, maneira de dizer, viu? O André Luiz, gente, vocês lembram que o André Luiz, acho que todo mundo aqui leu Nosso Lar. Se alguém não leu, não vai nem falar que não leu, vai ler. Então, o André Luiz, ele dorme lá. Ele já está morto, ele já morreu aqui. Lembra que ele morreu, está no espiritual. Ficou 8 anos no umbral, ele tinha uma sífilis, a sífilis continuou com ele. E aí, depois que ele foi amparado, e ele demorou um tempão para ficar bom, né? Aí ele conheceu a colônia, viu que tinha casa e tal. E lá, ele descansava. O horário do Nosso Lar
igual, eles seguiam praticamente o horário da Terra, praticamente, né? Muito parecido. E então, ele teve um momento lá que ele está dormindo e ele sonha. E ele sonha, e aí ele pega um barco, atravessa um rio, e ele chega até a mãe dele, numa outra dimensão. O corpo dele ficou dormindo em nosso lar, igualzinho o nosso fica aqui. Olha como nós temos que começar a expandir a nossa análise espírita, porque às vezes nós ficamos assim muito supondo que nós já estamos no estágio em que nós damos conta de certas questões espirituais, começamos a ser muito arrogantes. É muita arrogância, às vezes, que eu vejo, de todos nós, não é? Nessas análises, parecendo que nós já temos muitas conquistas e que agora nós temos que cuidar do espírito, porque o corpo é o corpo, é só o espírito. Gente, o corpo, ele tem inúmeras dimensões. André Luiz é essa experiência que nós vemos, né? Que ele vai falar com a mãe dele, que está numa outra dimensão. E tanto que ele nem pode ficar lá, ele só vai visitar ela e tem que voltar rápido, porque lá é bem mais sutil, o fluido lá é mais sutil. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise, ou seja, a percepção dos nossos sentidos. Os nossos sentidos foram feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Mas é matéria, olha, nós temos que repisar isso. Quando a gente fica falando cuidar do espírito, claro que é cuidar da nossa vida moral, a vida moral, mas isso acontece na relação com a matéria, não tem outra forma. A vida moral, ela está relacionada com a vida material. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Por exemplo, Júpiter é habitado. Tem a dimensão material de Júpiter. Mas se a gente for para Júpiter, nós não vamos conseguir, porque lá é um planeta todo feito de ácidos. Ele é muito leve, né? Porém cheio de tempestades magnéticas e tal, totalmente inviável para nós. Nós vamos enxergar nada lá, porque a dimensão material deles talvez seja uma quinta dimensão espiritual nossa. Mas, entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertence ao meio terreno. É aquele elemento que está entre um e outro. Talvez, por exemplo, vamos dar o exemplo do hidrogênio. A água. Por que é fácil fluidificar a água? Porque talvez, provavelmente, ela seja esse elemento de ligação entre o mundo nosso, denso, né? Então, o hidrogênio talvez seja esse átomo que, nessa quarta dimensão, seja para eles o mais denso. Para nós sabemos que o hidrogênio é o átomo mais simples da nossa tabela periódica, né? Então, tem que ter algum elemento, provavelmente a água. Lembra do Rio Azul de nosso lar, que eles energizam a água do Rio Azul e aquela água cai nos rios da Terra. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os fluidos do ímã, fluido que jamais se viu,
podendo adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria, essas leis da matéria que nós conhecemos. Então, nós vamos parar aqui no item 5, tá bom? E eu vou lembrar disso, não é possível que eu vou esquecer disso, tá? Vocês me lembrem. Márcia, é o item 5. Tá bom, gente? Espero que deu mais ou menos para entender que as coisas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar, né? Nós temos assim, muito chão pela frente. O que nós temos que fazer mesmo, na verdade, é nos relacionar bem, ser feliz, né? Conviver, cuidar uns dos outros. E vamos levando a vida. Não querer já estar naquele patamar, né? De espírito, não sei o quê. Caridade moral, né? Não precisa nem ler o Evangelho, tem que ler, né? Porque lá está escrito caridade moral, caridade material e caridade moral, né? Então é isso. Nós vamos parando.